Nós iremos falar sobre Senhor, não me deixe dormir nisso. Mas aí nós temos um contraponto aí de dois momentos importantes, sendo que o segundo que será o determinante para a nossa reflexão dessa noite. E esse segundo que fique marcado dentro do seu coração. Mas a gente precisava desse contraponto para nós entendermos sobre essa conexão de sono. Então, eu deixei aí como de início aí Mateus capítulo 26, do versículo 37 ao 40, versão NAA. Mas você conhece esses versículos de Mateus capítulo 26, versículo 37 ao 40, que diz: E levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomando de uma tristeza e de angústia. E levando consigo... Não pulou. Pulou aqui, né? E levando consigo Pedro e os dois filhos... Pulou não. Amém. E em seguida, Jesus foi com eles em um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: Sente-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo... Está na sequência? Você decide aí, que daqui a pouco eu vou falar 300 versículos aqui. E levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomando de tristeza e de angústia. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, postrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-se-os dormindo e disse a Pedro: Então, nenhuma hora vocês puderem vigiar comigo? E aí diz o outro: vigiem e orem, porque não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pois bem, eu queria nesse início aqui tentar você pensar junto comigo e se ponhando nas condições dos discípulos. Eles não estavam com Jesus porque estavam cansados, ou não estavam com Jesus porque estavam vigiando? Não vigiando. Quem pode me responder? Não há resposta? Hã? Então vamos seguir, para você perceber, porque quando Jesus estava ali no Getsemane, estava orando, você sabia que Jesus não andava pouco, né? Ele andava demais. E alguns roteiros que eles andavam com os discípulos eram longas caminhadas. E aí o corpo físico chega uma hora que não aguenta. Então eu quero pressupor, como ninguém teve a coragem de falar, mas eu irei falar, eu quero colocar esse contraponto porque eles tinham as boas intenções de estar com Jesus, e sempre estavam ali, seguindo na missão, mas chegou uma hora que estava cansado. E eu sei que diante dessa profunda agonia, Jesus, ele disse, porque o espírito precisa estar pronto, mas a carne é fraca. E aí eu quero mergulhar nesses versículos aqui e nesse início dessa reflexão, para fazermos refletir da nossa caminhada cristã. Porque na nossa caminhada cristã tem momentos que estamos cansados e fadigados, e por alguns momentos estamos até achando que estamos acordados, mas estamos dormindo. E aí sobrevém o cansaço, sobrevém algumas situações que nós precisamos estar atentos para os dias que são os dias finais. Os dias finais já
já está mais do que beirando ao abrir das portas, para que Ele venha. E diante disso, eu quero aqui em Efésios capítulo 5, versículo 14, e daqui para frente, diante desse contraponto, diante desse pensamento inicial, fazer você agora mergulhar para você se despertar. E diz assim, Efésios 5,14, que por isso que se diz: desperta você que está dormindo, levanta dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Hoje, quando alguém parece que não está ciente das consequências iminentes, dizemos que você precisa acordar para a realidade. Quem de nós um dia falou isso para nós? Acorda, menino, acorda para a realidade. Paulo usa esse chamado poético para despertar no meio de uma advertência à igreja a respeito de transigir e transpor as trevas, para que ao pouco não possamos cair no sono, para que não possamos dormir, para que possamos seguir a nossa vida normalmente cristã, porque tem alguns momentos que vai cair diante de nós a preguiça, vai cair em meio de nós a indisposição, e isso precisamos estar preocupados para não sermos indiferentes com a salvação, porque o nosso percurso é sempre seguir firmes e constantes. O nosso percurso é seguir sempre no propósito. E como coloquei no contraponto, dizendo que os discípulos se cansaram. Não é que você um dia não vai cansar fisicamente, mas se tratando de algo espiritual, precisamos estar todos os dias nos observando e nos orientando pelaquilo que o Senhor tem para nós. E ao entrarmos nesse texto, podemos observar algo imediato, que ele está dividido em 3 partes distintas. Primeira, desperta tu que dormes. Segunda parte, se referindo à morte espiritual, levanta dentre os mortos. Em Apocalipse 3, 1, 2, esteja atento, fortaleça o que resta e o que está para morrer, mas não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. E na terceira parte do versículo nos fala sobre um conhecimento espiritual. Portanto, vigiai. Portanto, orai. Portanto, examinai. Portanto, buscai. Já deu para perceber que a vida cristã é um grande movimento, não é? Já deu para perceber que essa busca é algo contínuo, progressivo, e sempre atento, e sempre ligado nas coisas atuais. Eu costumo dizer que leia muito a Bíblia, mas esteja sempre atento aos conhecimentos gerais, do que está em volta do seu mundo, ou melhor, do mundo em que vivemos, porque tem muita coisa que já está acontecendo, e que a palavra já está se cumprindo, e aí precisamos estar como sentinela, ali, pronto, para não podermos ser pego dormindo, ou desatento, e nada propício a pensar sobre os dias de hoje, não é verdade? E eu abro aspas aqui, nessa festa, quem de aqueles que estão dormindo, ou que não estão vigiando, já estão em outros lugares? Muitos até que estão nos arraiais. Aí você vai me perguntar: será que está dormindo ou é ser vergonhice? Será que é compromisso ou literalmente eles estão num sono sem fim? Desperta tu que dormes, igreja. Levanta-te. Esteja sempre atento, porque o nosso adversário,
ele não dorme. Ele está mais ligado do que você imagina. Porém, nesta mensagem iremos nos deter as primeiras partes desse versículo referentes ao sono espiritual. Segundo a ciência, um pouco sobre o sono é o repouso causado pelo adormecimento dos sentidos, podendo ser dividido durante a noite em 5 estágios. Primeiro estágio, o sono é a fase da sonolência. Nessa fase, a pessoa começa a sentir-se as primeiras sensações de sono, onde o indivíduo pode ser facilmente despertado. Segunda fase do sono dura em torno de 5 a 15 minutos. Nesse período as atividades cardíacas diminuem, os músculos relaxam e a temperatura corporal cai. Contanto, o mais difícil nesse momento é o despertar. A terceira fase do sono basicamente é iguais durante cerca de 40 minutos, onde acontece o sono profundo. Já o quinto estágio do sono é caracterizado pela intensa atividade cerebral, e é mais nesse estágio em que acontecem os sonhos. O sono espiritual é a diferença do sono natural, pois se identifica pela inatividade, a distração, o desatento para com Deus. E isso que seja importante. Vimos sobre o sono e o sono espiritual. Vimos a atividade cerebral, vimos os estágios de uma vida. E quando trazemos para a parte espiritual de uma vida com Deus, é sempre assim. No primeiro amor estamos sempre agitados, as coisas estão evoluindo, querendo fazer tudo. Se falar para você participar dos 300 departamentos da igreja, você vai participar, você vai arranjar tempo para isso. Estamos no movimento, estamos lá. Mas aí vai ter uma parte do sono espiritual que vamos estar distraídos, desapercebidos, um pouco relaxado. E aí ao mesmo momento um pouco também envolvido com coisas que já não te envolvem mais. E aí começa a acontecer, aquele que orava mais não começa a orar mais, aquele que estava naqueles encontros que estava sempre não está mais, aquele que estava lá se envolvendo e pegava qualquer coisa para fazer, não faz mais. E aí ele entra para um sono profundo. Espiritualmente, e precisa ser despertado. E qual os aspectos para esse despertar? E quais as nossas motivações? O que te fez cair no sono? Quando uma pessoa está espiritualmente dormindo, um dos primeiros sinais demonstrado para ela é o apego às coisas terrenas, a desatenção, o relaxamento para a obra de Deus. Está desatento. As coisas terrenas começam a conquistar mais do que as coisas espirituais. Ele não consegue equiparar, ele não consegue colocar como um versículo que você já sabe que eu vou falar agora, porque eu não sei falar outro, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não consegue mais, o mundo já é mais a atenção, e as coisas espirituais já começam a ficar como coadjuvantes. Aquilo que era primeiro já não é mais segundo, e então pouco o terceiro. E aí as prioridades são invertidas, e aí ele começa a entrar num processo de um sono profundo. O sono espiritual pode ser dominado também da dormência, a intolerância ou um profundo sono. Chegou um tempo de acordarmos, igreja, despertarmos entre os mortos e recebermos o conhecimento de Deus. Segundo o apóstolo Paulo na carta de Romanos 13:11, a resposta é afirmativa. E isso eu digo, conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós, até quando aceitamos a fé. E aí diante do versículo de 11 aí para o 14, diz assim de Romanos: soa como um toque de trombeta, para alertar os cristãos. Não podemos relaxar na vida cristã, não podemos, temos que seguir firmes e constantes.
Mas é difícil, pastor, administrar isso. Tu pensa que é fácil para mim? Tu acha que agora eu tô me dando como Lex Luthor, que é o cara que é careca, né? Então, acho que quem não vê esses filmes não entendeu, não. Deixa para lá. Então o que acontece? Você vai ficar, sabe? Como é que é, cara? Desperta, mano. Desperta, jovem. E vamos seguir firmes. Porque tem dias que a gente chega aqui e é difícil mesmo. E não é nem porque está com sono, e nem porque está também espiritualmente nisso, não. É porque está, né? Está daquele jeito. Mas você tem que seguir e prosseguir. Quem te disse que seria fácil? Quem falou que eu quero pegar esse bilhete que é falso? Quem te falou? A força, o teu vigor, desperta, mano. Segue na jornada buscando a Deus, porque breve Ele virá. E nesse virá, que todos nós possamos estar atentos. Atentos. Se os ímpios estão mortos em seus delitos e pecados, os santos precisam estar acordados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração, sacerdócio, santo, povo adquirido e escolhido, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. E nessa conclusão, no qual o apóstolo convida os homens a voltarem para Deus, usando 3 figuras: primeiro, acordar do sono; segundo, ressuscitar dos mortos; terceiro, sair das trevas para a luz. Diante desse fato, gostaríamos de apresentar a vocês 5 áreas onde a igreja precisa despertar. Primeiro, a igreja precisa despertar para uma vida de oração. Cristão que não ora é difícil, porque o cristão precisa criar o hábito de todos os dias. Parece que quando nós falamos sobre oração, nós estamos conectando a consagração de domingo de manhã e a quinta-feira. Isso aí é a continuidade do teu devocional de todos os dias. De manhã, relacionamento. De manhã. Eu não tenho de manhã. À tarde. Eu não tenho à tarde. Tu tem algum lugar. Você tem algum lugar. Você precisa criar. Você precisa despertar para a oração. Você precisa despertar para o devocional. Você precisa despertar para as coisas que vão de fato trazer alimento. Parece que é redundante, né, irmãos? Nós estamos em 2025 e acho que de resplandecer eu tenho 13 anos, 13 ou 14 anos, não tem mais? Tem mais, né? Minha esposa está balançando que eu sou péssimo de matemática. Então eu tenho mais de 13 anos. E desde os primórdios, lá da igrejinha que eu era, o pastor sempre falava, porque tem gente que é difícil, porque tem gente que você quer até dar um conselho, mas aí tem hora que até a língua coça, e tem gente que está tendo seus insucessos, sendo corrompido pelas coisas mais atraentes externas do que internas, e aí parece que não é revelação, parece que desce um rolo na tua frente assim e fala assim, ele está pedindo aconselhamento, ele está pedindo ajuda, mas ele não toma vergonha na cara e não ora.
Você está me entendendo? Porque tem gente que tem as tendências, as coisas que são justamente de quê? Como eu disse lá no início, as coisas terrenas. Mas só que nós somos filhos da luz, nós somos cristãos. A nossa linguagem, o nosso ritmo, a nossa vida cristã não é ditada pelas coisas externas, mas sim orientadas pela Bíblia. E nesse segundo ponto é isso mesmo. Precisamos despertar para a palavra. Precisamos despertar para termos conhecimento mais e mais de Deus. No primeiro dia da semana, em Atos 27:12, diz assim: e no primeiro dia da semana, reunindo-se para partir o pão, Paulo falou ao povo: pretendo partir no dia seguinte. E continuou falando até a meia-noite. Havia muitas cadeias no piso superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutíquico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante um longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu no terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Fator histórico aqui. Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu os dois, e depois continuou a falar até amanhecer, e foi embora levando o vivo jovem, e com muito aos seus conselhos. Desperta para a evangelização. Desperta, igreja. Desperta. Nós estamos dormindo. Nós chegamos a um estágio do sono que a gente e o mesmo Deus que faz em mim continuará fazendo mais e mais. Porque parece que a nossa função ela mudou. As igrejas, entre aspas, estão mais preocupadas com o processo de vida deste tempo do que mostrarem a indicação de uma eternidade que está próxima. Locais que dormiram, pessoas que poderiam seguir alimentar ao conhecimento, mas estão dormindo. Estão no sossego dos seus sonos e tipo assim, mostrar, tá bom, mas para quê? Mas para que falar de Deus? Mas para quê? Afinal de contas, se encher muito essa igreja, vai ficar muito ruim de a gente transitar aqui. Vai ficar muito difícil. Mas dormiram. Estão dormindo. Não entende que o evangelho precisa prosseguir, porque isso aqui lotado, até a comunidade vai ter que se preocupar em poder expandir e continuar, porque um dia, não sei se você sabe, a fila anda, tá bom? Se você achar que um dia você não vai morrer, eu queria essa receita para eu ficar vivo até a eternidade. Porque se você está dormindo e achando que você nunca vai morrer, ou que você sempre vai ficar aqui, beleza, mas eu sei que a fila está andando, e eu só falo uma coisa: quando levar, leva eu e minha mulher. Ela não vai ficar para ninguém. Não é, Vanessa? Estou certo ou errado? Mas tem coisa. Tu acha que eu estou dormindo? Eu estou mais acordado do que nunca. Agora você viu a correlação da minha brincadeira, porque quando a gente ama, a gente está em alerta, fazendo o melhor. E para a comunidade é sempre assim. Você precisa acordar porque você ama esse lugar e você quer o bem para todos que entrarão aqui. Porque se você está bem na família, você quer que a família cresça. E a Vanessa feliz lá com a sua menininha lá, nos stories. Não é, Vanessa? A família está feliz para a família. Está feliz para que
mais e mais sejam alcançados, para que mais famílias sejam despertadas para nos unirmos, para falarmos mais do amor de Deus. Mas se nós dormirmos, se nós relaxarmos, se nós entrarmos no profundo sono, acabou, filho. Vai chegar uma hora que vai virar eu e Gessé com 2 muletas aqui e falar assim: ô Gessé, a conversa vai ser essa. Rapaz, eu e tu já estamos velho, estamos de bengala, já morreu já uns tantos da nossa comunidade, e se morrer mais, daqui a pouco só vai ficar eu e você, velho. Mas a alegria é saber de que um dia a idade veio e o reino se expandiu. Acorda, igreja, Jesus não é para nós, Jesus é para todos. Acorda, igreja, Jesus não é para o seu convívio, para aquilo que você é, a sua caixinha. Jesus não pode ficar dentro da sua caixinha. Jesus tem que estar muito mais além do que você pode viver hoje, porque Deus continua fazendo, vai fazer e vai sempre operar milagres, porque sempre tem feito isso na minha vida, e eu quero isso para a sua vida. Acorda! Eu quero que um milagre aconteça na tua vida, mas acorda! Porque se Jesus nos chamou para vivermos com intensidade, buscarmos Ele em toda a sua plenitude, o Senhor nos chamou para acordarmos do sono, para vivermos tudo mais e mais de Deus. Eu quero ver jovens aqui, mais e mais explodindo da glória de Deus, falando do amor de Deus, chamando mais um, e os mais antigos: ah, para com isso, já está bom, a carreira já chegou, eu já estou velhinho. Ué, mas está morto? Que eu saiba, você não está morto, você está mais vívido e gozando de toda a saúde. Então arregaça a manga e começa a falar do amor de Deus. E aí temos aqui pontos que a igreja precisa despertar: da oração, da palavra. A igreja precisa despertar para o desenvolvimento da unidade cristã, desenvolver na comunidade. Poxa, gente, eu vou dizer um testemunho aqui. Eu tenho visto Deus operar grandemente na vida de uns jovens. Tem jovens aqui que muito mal falavam. Eu falei assim: Jesus. Aí a gente iniciou o trabalho. Na época era eu, Nina e Nani, Rosana e Denise. Aí eu falei assim: Jesus, hein? E aí depois se uniu o Leandro com a Natasha, Leandro mais doido do que eu. E hoje eu vejo aqueles jovens se entrosando no meio ali. Bora, 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 bora. E eu tô lá, eu falei assim: Jesus, está difícil acompanhar com eles, porque eu tô velho. Tem hora que foi assim: meu Deus, essa semana não... que é difícil acompanhar, hein? É brabo. Mas quem está bem acordado para fazer a obra de Deus aqui, levanta a mão aqui, irmão. Eu não quero cair nesse sono aí não. Porque eu quero seguir. Eu quero seguir mais. E aí precisamos ver o seguinte: primeiro, o corpo de Cristo é a cabeça, Efésios 1, 22, 23. Segundo, sobre a unidade, um edifício onde Cristo é a pedra principal, Efésios 2, 20, 21. Terceiro, como esposa, onde o Cristo é o esposo. Isso aqui é tipologia que lá de Cantares e tal. Isso é uma ilusão, uma alusão àquela história do noivo para a noiva, enfim. Mas eu quero mais ficar no ponto dessa comunhão para com Deus e para a comunidade. Porque diante de um bom relacionamento nós precisamos cultivar. E eu cultivando, eu mais e mais eu vou trazendo pessoas para esse despertar. Por quê, gente? É muito difícil tu andar com pessoas que só reclamam. É muito difícil tu andar com pessoas que não conseguem ver pontos de luz em lugar nenhum.
Pessoas que dormiram mesmo e assim, precisam literalmente pegar uma beliche daquela de 3 andares e jogar ele no chão para ele despertar. Porque não consegue ver mais nada, não tem mais perspectiva de nada. Falava tanto de milagre, falava tanto de um monte de coisa, mas agora só consegue ver desgraça. Não. Nós cooperamos para o corpo de Cristo e eu preciso estar atento para isso. Nós cooperamos para o corpo de Cristo, a unidade. A unidade vai me dizer que aquilo que eu fiz hoje foi legal, foi mais ou menos. Eu pude ajudar até onde pude, mas o próximo que vier, eu vou ajudar de todo o meu coração, porque é o corpo de Cristo. Ele vai dar super certo, ele vai ser o melhor líder do que eu fui, ele vai seguir mais e mais, e assim nós vamos seguindo na unidade. Sim, porque aqueles que estão dormindo, eles gostam dos partidos. Por quê? Só tem que dar certo com ele, porque se dá o certo com o outro, para ele não é vitória. E parece dizer assim, é demagogia da minha parte, ou até mesmo falar sobre isso é até mesmo um certo jargão para mostrar que, né, não sabe? Quem um dia, irmãos, já começou vários cultos sozinho com violão e olhando para uma multidão que nunca existia, eu não desejo isso para ninguém. O que eu quero é que ele, quando ele vir, ele tem o máximo e máximo de pessoas para ele avançar. Aleluia, aleluia. Porque às vezes durante a jornada, a tristeza ela vai te consumindo ao ponto de fazer você relaxar, não é verdade? A gente fica triste, a gente fica meio relaxado e tal. Não, vou fazer não, coisa desse tipo. E aí se orava mais, não orava mais, se buscava mais, se cantava mais, não cantava mais, se pregava mais. Aí de repente a pessoa sucumbiu, dormiu. Mas eu creio no Espírito Santo de Deus. Eu creio na ação do Espírito Santo de Deus. Eu creio que o que Ele pode fazer é significativo para mim e para a sua vida. Precisamos acordar, pois Jesus Cristo está voltando. Haja vista em Mateus capítulo 25, do versículo de 1 a 13, na parábola das 10 virgens. Primeiro, as nossas botijas devem estar cheias de azeite. Segundo, as nossas lâmpadas acesas sempre. Terceiro, a igreja deve estar com um tempo de vigilância. Quarto, a igreja não pode viver como Jesus nunca voltasse. A igreja precisa acordar, viver, levantar, porque o noivo vem e ele vem buscar a sua igreja. Aleluia. E eu, quando leio essa palavra e quando eu olho para esse momento, para mim hoje não é a festa da carne. Para mim hoje aqui nesse lugar é para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque se muitos se encontram dormindo, precisam acordar e ver a glória de Deus que há na sua vida. E a glória de Deus na sua vida faz muita gente despertar. A glória de Deus na vida de vocês faz muita gente se motivar. Mas se Ele vê em mim e se Ele vê em você que nós estamos sonolentos, dormindo e desatentos, você vai gerar mais um que vai dormir e que vai ficar desatento e que vai depois ir embora. Porque sem palavra, sem vigilância, sem oração, sem busca, sem o movimento, faz a gente nos enfraquecermos.
E minha mãe sempre dizia: olha só, comeu pouco hoje, ó, já está querendo dormir. Ela colocando o ponto da comida com uma força para poder me acordar. E aí me tornava que eu não tinha muito apetite, ao contrário de hoje. E aí me dava aqueles biotônicos fontoura lá, o troço ruim para comer. Vai, tem que tomar isso aí, menino. Acorda, menino. Daqui a pouco aí vai vir uma anemia, vai vir isso. É tipo assim. Acorda, meu amigo. Você está lendo a palavra? Acorda, meu amigo. Desperta. Tu está orando? Tu está vigiando? Opa, levanta aí, mano. Levanta aí, igreja. Acorda. Porque um dia ele virá e não tardará. E vai chegar e virá como um ladrão. E eu e você nos encontrarmos bem vivos e constantes. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Examine com frequência o rigor a sua mente, seu coração, seu modo de agir, sabendo que as trevas podem sempre se filtrar na sua vida. Vive de maneira cuidadosa, por causa da luz que brilha em vocês. Também vive de maneira cuidadosa com a missão, porque a luz brilhe sobre outros. Para isso Paulo exorta a remir o tempo, porque os dias são maus. Vamos remir o tempo, vamos aproveitar o tempo. Se Deus nos deu hoje essa oportunidade, é hoje. Se é para falar de Jesus, é hoje. Se é para orar, é hoje. Por quê? Você tem segurança do amanhã? Eu não. O meu negócio é o hoje. O dia oportuno é o hoje. Porque se hoje eu me movimento, eu estou preocupado para o que virá. E só Ele pode fazer a mudança de tudo. E por alguns segundos, eu e você estaremos diante dele. E assim fará sentido dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque aquele que está acordado, aquele que está vigiando, aquele que está prosseguindo em conhecer, aquele que está seguindo na missão, aquele que está marchando, como diz os mais antigos, aquele que está no azeite, aquele que está buscando, aquele que está enchendo da graça de Deus, aquele que está remindo o seu tempo, aquele que está se movimentando. Eu quero ver se você vai estar dormindo desse jeito. Você está mais acordado do que nunca. E aí nessa noite eu quero fazer você refletir sobre isso. Essa movimentação. E principalmente, desperta você, porque Ele virá, para que o Senhor não nos deixe nós dormirmos.